esse nosso ganho de experiência, necessitado de corpos mais completos, que foram multiplicando os corpos com o maior número de células, até chegar na condição que nós estamos hoje. O nosso corpo tem milhões e milhões e milhões de células. É um corpo que, na nossa concepção atual, é um corpo completo. Ele tem tudo que nós precisamos. E ele reflete tudo aquilo que nós somos. Ele reflete tudo aquilo que nós somos. As pessoas, às vezes, nós colocamos determinada máscara. Mas existem pessoas que só em se aproximar de nós, ela sabe quando nós estamos sendo verdadeiros ou não. Porque o Espírito é verdadeiro. Então o corpo, às vezes, ele não reflete, até corrigindo, não reflete exatamente o que nós somos, mas ele tem tudo que nós precisamos. Nós temos um perispírito que registra tudo que nós fazemos, todas as nossas ações. Nós vamos lembrar de Jesus na entrada de Damasco. Jesus, na entrada de Damasco, ele apareceu para Paulo, ou Saulo de Tarso, né? Ele apareceu para Paulo, ou seja, o seu perispírito apareceu para Paulo, num brilho tamanho, né, que Paulo, o olho físico de Paulo não suportou aquela luz. Mas que luz é aquela? É do perispírito de Jesus. É o perispírito de Jesus, que não tem mácula. E é esse perispírito que nós estamos construindo. Nosso perispírito já brilha, mas ainda não brilha com a intensidade que nós queremos e que nós conseguiremos. Todas as vezes em que nós olhamos para o nosso perispírito e vemos uma mancha feia ali está uma marca de uma atitude equivocada que nós cometemos. Quando essa dúvida, quando essa marca é alguma coisa que nós estamos esclarecidos que foi uma atitude que nós tomamos inadequada, mas que já superamos todas as fases, passamos pela prova, pela expiação, e não precisamos mais aqui, aí nós precisamos fazer o quê? O expurgo daquilo ali. O expurgo daquilo ali vem para o corpo físico. Então, a maioria dessas doenças extremamente danosas, né, para o nosso corpo físico, na verdade, é nós tirando uma marca lá do nosso perispírito e o corpo sendo esse que absorve essa mancha. E aí nosso perispírito vai brilhar naquele ponto. Em vez daquela marca ali que ofusca o brilho, ali vai ser mais brilhante. E assim sucessivamente. Por isso que as nossas dores físicas, né, elas não são castigo de Deus. Muito pelo contrário, é a justiça de Deus funcionando para nós. Para que nós, ao olharmos para o nosso corpo perispiritual, a gente olhe e vê aquilo brilhando, para que a gente se sinta feliz. Meu Deus, alguma coisa em mim já brilha. Isso é conforto. E quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observando detalhes fundamentais para nós. Não é o meu vizinho culpado da minha dor. Não é aquela pessoa gripada que passou aqui do meu lado e me passou o vírus. Mas por que aquele que estava do meu lado não pegou o vírus? E aí o médico vai dizer, você estava com a sua defesa fraca. Sua defesa orgânica, sua imunidade estava fraca. Então você pegou. Mas como a minha imunidade fica fraca? Sabe como? Como eu valorizo a tristeza, o ódio, quando eu valorizo, eu me perco no orgulho, na vaidade, no ciúme, e aí o meu corpo sente tudo isso. Se a gente for conversar com uma pessoa que ela tenha problema de depressão, se a gente for conversar com essa criatura, em grande parte delas, não são todas, elas vão ver que elas têm um histórico de pouca paciência, sabe? De intolerância lá embaixo, de pouco perdão das criaturas,
Então essa ansiedade, ela provoca uma desorganização no organismo. E aí, como o nosso corpo ele vem com todos os nossos recursos para nos alertar, né, aí vai no ponto frágil. Qual é o ponto frágil? Aí nesse caso, né, é o problema da pressão. E aí a gente começa a alterar a nossa pressão. Isso não vale para todo mundo, não é regra geral, tá? Mas se a gente for fazer um histórico, a gente vai vendo isso aí. Tá? Essa ansiedade, ela faz com que haja esse desequilíbrio. Mas existem pessoas extremamente ansiosas que não têm absolutamente nada. Pressão normal, batimento cardíaco normal, nada. Mas estão aprendendo. Porque talvez se elas tivessem esse problema de doença, ela não suportasse. E a dor é para nos alertar. A dor chega até nós para nos alertar. Alguém aqui vai ao médico quando está muito bem, não sente absolutamente nada? Alguém aqui vai? Alguém aqui é disciplinado para isso? Eu sou péssimo para isso, sou muito disciplinado. Entendeu? Nós vamos ao médico quando alguma coisa dói em nós, incomoda em nós. Seja orgânico, ou seja espiritual, ou seja moral. Então tenha uma dor que eu não consigo saber por que eu sinto isso, por que essa agonia. Aí eu vou para o psicólogo, eu vou para o psiquiatra, saio catando tudo. Entendeu? Por quê? É um alerta, alguma coisa está errada em mim. Então eu preciso de um médico. Então a dor, ela é educativa, ela é necessária para que a gente faz isso. E isso está contido aqui. Se a gente estudar isso com calma, aprofundadamente, a gente vai ver que lá nesses meandrozinhos ali que nós precisamos estudar várias vezes. Caramba, esse é meu caso. Eu não sei se vocês, já aconteceu com vocês, mas inicialmente eu via, né, que nas reuniões públicas, depois eu fui alertado para isso, eu via algumas coisas, caramba, está falando para mim. Mas eu via muitas coisas, isso é para minha esposa, isso é para o meu cunhado, mas por que eles não estão ali? É isso? Por que eles não estão ali? Porque só eu estou ali ouvindo aquilo. Entenderam? Então, gente, a razão da publicação desse livro, né, ou as razões, elas são muitas. Se vier alguém aqui falar, com certeza vai falar de uma forma muito mais completa e mais profunda do que eu, mas é uma das razões, é nos alertar do que nós somos e o porquê dessas angústias que nós sofremos. E, fundamentalmente, qual é o remédio? Porque não adianta mostrar o dedo para mim, né? Ah, você é isso, porque você faz isso, você fez isso, mas o que eu tenho que fazer para não repetir isso? E aí nós encontramos. Basta estudar. Quando nós lemos só, a gente aprende alguma coisa. Sempre aprendemos, né? Mas quando nós estudamos em grupo, trocamos ideias, né? A gente vai vendo, vai obtendo informação do outro, do entendimento do outro, que a gente para assim, meu Deus. Eu tenho uns bons anos de doutrina espírita, né? Eu confesso para vocês que eu não sei nada. Confesso para vocês. Quando eu ouço alguns companheiros, né, lá do Leão Denis, lá da minha casa, do Antônio de Aquino, que é tudo a mesma coisa, né? Antônio de Aquino e Leão Denis é a mesma coisa. E quando eu ouço alguns companheiros lá, estudiosos, né, que começam a falar daquilo que eu acho que sei um pouquinho, eu fico, meu Deus do céu, como é que eu posso falar desse livro? Então, se a gente pega, eu não vou citar nome aqui não, porque não é muito bom, né? Apesar de, se eu for falar, é interessante. Tem uma pessoa, principalmente, eu vou falar agora que está desencarnado, então eu posso citar. Nós tínhamos, né, e temos ainda, porque agora ela trabalha conosco em espírito, a Lúcia Moreira, não sei se você conheceu. A Lúcia Moreira, ela tinha uma facilidade de falar de evangelho que eu ficava assim, babando, né? Ela começava a falar de evangelho e eu ficava assim, né, parado, fixo nela, bebendo aquelas informações. E achava que falava de evangelho, achava que conhecia o evangelho, né? Outras pessoas, vou falar do livro dos médios, que é um livro que da doutrina, é o livro que eu mais estudo.
E é quando eu ouço essa pessoa falando do livro dos médios, eu falo assim, Senhor, ainda tenho muito que aprender. Não vai ser nessa encarnação, não vai ser, meu irmão, não vai ser. Mas isso eu estou levando comigo, que é bagagem. Eu estou levando comigo, né? E aqui então, Kardec vem explicando aqui os objetivos da obra. A gente fica conversando e a hora vai passando. Kardec vem explicando para nós aqui que parte dos evangelhos ele se fixou para a confecção de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que parte? Que foi o que os Espíritos pediram para ele. Foi inspirado, porque Kardec não era o médium que a gente entende como médium. Ele era um médium, mas ele era extremamente inspirado. Então, o que diz Kardec aqui? Ó? As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, que está lá no Evangelho, né? Os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Todos esses 4 iniciais, todos eles eram objeto de muitas controvérsias. Então, eles causavam assim, interpretações muito equivocadas. Causaram ou ajudaram na interpretação nossa, dos humanos, né? Dos encarnados, eles causaram um desvio do cristianismo, atrasando o desenvolvimento do cristianismo, que as pessoas começaram a interpretar aquilo fruto da ignorância, ou também da má intenção, tudo isso existe, né? Então causaram um atraso muito grande, que cada um foi interpretando de acordo com as suas predileções, tá? Então Kardec deixou essa parte para lá e ele se prendeu ao ensinamento moral, como ele fala aqui, ó. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi motivo das disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte por questões de dogma. Aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística e à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Então, quando se fala da parte moral, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando bate lá um companheiro da igreja reformada, bate na nossa porta, ele começa a falar da Bíblia e começa a falar de Jesus, e nós pacientemente ouvimos, e depois nós damos a contrapartida, ele para e ouve. Não sei se já aconteceu com você. Depois pergunta, de que igreja o senhor é? De que igreja? Por quê? É a mesma coisa. Quando nós estudamos aquilo que Jesus deixou para nós de lição, quando nós estudamos ali na sua origem, sem colocar nada daquilo que nós achamos que seja, e nós estudamos ali a pureza da informação de Jesus, é todo mundo igual, não existe diferença. Então não havia necessidade de tantos cultos religiosos diferentes, tantas escolhas, tantos caminhos diferentes. Bastaria simplesmente seguir aquilo que Jesus deixou para nós. Mas isso está no nosso programa, né? Está tudo no programa aqui. Então tudo isso aqui, a interpretação, até a interpretação dessa parte moral, ela foi desvirtuada. Gente, vamos aqui para nós, entre nós aqui, que não sai aqui da sala, né? Quando alguém chega e começa a falar de alguma atitude moral, né? Está aqui no Evangelho, começa a falar de alguma atitude moral e nós nos sentimos ali, a gente fala assim, porque para nós podemos falar, né? A gente fala assim, eu faço isso, e aí a gente não quer ver a verdade, a gente não quer ouvir a verdade, a gente começa a modificar a forma. Se nós vamos estudar aqui, vamos falar sobre uma deficiência moral que nós temos, e que aqui está mostrando para nós que deficiência é essa, a gente olha aquilo ali, se puder a gente pula, a gente não fala,
porque é como se nós estivéssemos aqui mostrando o que nós somos para as criaturas. Entendeu? Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é nos desnudarmos para nós mesmos, buscarmos dentro de nós as nossas deficiências e, consequentemente, lutar para consertá-las. Vamos lembrar de Kardec mais à frente. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós temos defeito. Mas o que é notado em nós é o nosso esforço para lutar contra aquela dificuldade que nós ainda não conseguimos vencer. É difícil chegar a descobrir uma deficiência em nós e imediatamente a gente não faça mais isso. Seria ótimo, né? Porque a gente caminharia com maior rapidez, a gente atingiria a angelitude com uma velocidade muito maior. Mas infelizmente a gente não consegue. Mas não podemos desanimar, não. Porque o que acontece conosco? Nós chegamos aqui, meu Deus, não vou falar isso não, mas lá na frente, a gente diante daquela mesma situação, a gente não resiste. E cai de novo. E a gente fica assim, meu Deus, eu não tenho jeito, como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu, eu estou condenado. Se fosse ainda na época de que ele estava no inferno, né? Eu estou condenado ao fogo eterno do inferno. Não é isso? Antigamente a gente pensava assim. Hoje em dia a gente não pode mais, principalmente no inferno a gente não tem, mas não pode mais, meu Deus, eu não tenho jeito. Não, eu tenho jeito sim. Porque a partir do momento que eu olho aquilo ali, que eu estou repetindo, e que digo, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Eu já estou lutando. Eu já estou lutando para melhorar. Eu já estou me esforçando. Ainda sou frágil, ainda não consigo, mas estou lutando. E quanto mais eu luto, mais eu diminuo a intensidade com que eu mergulho naquela deficiência. Se nós não fizermos isso e acharmos que somos frágeis, a gente vai ficar parado ali, parado naquela dificuldade. Antônio de Aquino, nosso benfeitor, ele uma vez, numa mensagem psicofônica, ele disse o seguinte: meus filhos, listem as dificuldades que vocês possuem e escolham aquela mais singela que vocês têm certeza que vai vencer e lute para vencê-la, a mais singela, a mais simplesinha, porque a gente vai, isso aqui é sempre para vencer, eu quero mais isso, mais isso, e aí a gente nem a simples a gente vence. Ele falou, não, vai naquela mais simples, aquela mais singela, luta contra ela, vença ela, porque quando eu venço ela, eu saio mais fortificado. Entendeu? O fundamental do livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é que ele traz para nós essas informações, e essas informações elas chegam para nós abalizadas pelos espíritos superiores através de suas instruções. Não é qualquer um espírito. São espíritos que passaram por estas mesmas angústias que nós estamos passando. Porque senão Jesus não mandaria para nós. Se não fosse espírito que tivesse passado por essa situação. Ele vem dizendo para nós que nós podemos sim. Nós podemos vencer isso. Quando Kardec coloca para nós aqui, falando sobre o homem de bem, a gente fala assim, Senhor Jesus, né? A gente dá vontade de desanimar, né? Mas lá no final ele fala assim, todo aquele que, sabe, que está fazendo um esforço para sair, já está no caminho. O ideal seria que nós já tivéssemos tudo aquilo ali. E ele diz ali, nem tudo que é do homem de bem está contido aqui. Ele fala isso, mas depois ele fala, mas que todo aquele que se esforça para adquirir essa condição, parafraseando, né, que adquire essa condição, está no caminho certo. Então, meus irmãos, vocês, quando saem lá da casinha, do conforto de vocês, que deixam os problemas lá e vêm para a casa espírita, vocês estão fazendo esforço. Vocês estão lutando contra vocês mesmos. Os jovens, eu estou vendo que tem alguns jovens aqui, os jovens, os atrativos de hoje são muito grandes. E tudo isso aqui a gente pode ler aqui, pode estudar aqui. Vamos estudar no Evangelho.
que fala que a gente tome cuidado com os atrativos materiais. Eles são importantes porque nós vivemos num mundo material. Então nós necessitamos das coisas materiais. O nosso grande problema é o nosso desequilíbrio, é a forma desequilibrada com que nós mergulhamos nesses atrativos. Esse é que é o grande problema, né? Aí a gente vê lá, eu sempre cito isso, me desculpe ser repetitivo, né? Mas é uma coisa comum, é muito comum entre nós, né? Nós temos a recomendação do médico para que evitemos determinado tipo de alimento. Mas, quando ele fala isso, é porque é o nosso preferido. É aquilo que a gente gosta. Você já viu isso? O médico nunca fala assim para mim que não gosta. Ele fala assim, olha, deixa de comer giló. Ele nunca fala, eu deixo com mau prazer. Não, prazer, né? Nunca fala, ele sempre fala aquilo que eu tenho prazer, que eu, sabe, eu como aquilo desce, né? Redondo, como dizem, mas é gostoso. Ele fala para mim, meu filho, você tem que evitar isso, você não pode comer isso, porque senão você morre. Eu falei, vou morrer feliz. A gente não tem essa dificuldade. Isso, gente, estou falando de alimentação. Existem outras dificuldades nossas, outras dificuldades tremendas em todas as paixões. E às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas paixão é muito ruim. Não, paixão não é ruim, paixão é boa. Se fosse ruim, ela não existiria. Paixão é uma forma que Deus permite, um recurso que Deus permite para nós, porque não há pesquisa, não há descoberta que não tenha paixão. Ninguém casa se não apaixonar, ou dificilmente vai ser por interesses, né? A gente está falando do casamento normal, é isso? Tá? Então ninguém casa se não estiver apaixonado por algum motivo, senão casa é descasa. É isso? Nenhum cientista ele descobre alguma coisa se ele não tiver paixão por aquilo que ele faz. O grande problema é a paixão desenfreada, desequilibrada. Então vocês notam que a nossa dificuldade ela está relacionada com o nosso desequilíbrio em entendermos o que é aquilo que nos faz bem e nos faz mal. Então, quando nós também, né, nós também encontramos na passagem de Jesus, quando ele fala, só para a gente ter essa ideia de que Deus nunca nos abandona, né? Que Jesus repete o que Deus disse para ele, né? Que Jesus era o pastor de ovelhas de Deus, né? E então Jesus recebe aquela mensagem dizendo, nenhuma de minhas ovelhas ficará perdida. Por maior que seja o pecador, né, o criminoso contra a lei, por mais mal que seja o homem, não vai ficar perdido. Porque aquele homem que está mal naquele momento, está perverso, ele não é, porque ele não foi criado assim. Ele não foi criado. Ele simplesmente não foi criado com recursos, né? Recursos assim absolutos ali, mas ele foi criado com todos os recursos em germe para serem desenvolvidos, né? Então ele está mal, ele não é mal, e ele faz parte das ovelhas do Senhor. Todos nós somos ovelhas do Senhor, e todos nós somos conduzidos para o redil, protegidos por Jesus. Jesus, um Espírito tão amoroso e tão grandioso, que ele foi o construtor do nosso planeta. Foi ele o arquiteto, o construtor, que preparou o nosso planeta para nos receber. E o amor dele por nós é tão grande, tão infinito, que ele pediu ao Pai para encarnar entre nós. E encarnou entre nós com um amor imenso, mas nós não compreendemos. Mas ele, pelo seu amor, ele não desistiu de nós. Será que nós não fomos aqueles que jogamos pedra? Será que nós não fomos aqueles que torcemos lá na hora do julgamento? Será que a gente não estava lá? Mas o que Jesus disse lá quando ele estava lá na cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha só, gente. E agora ele veio, né, há 2000 e poucos anos atrás, ele veio mais uma vez entre nós,
Ele disse lá, mais de 2000 anos atrás, que um dia mandaria um Consolador que viria nos esclarecer sobre aquilo que ele não pôde falar, porque nós não estávamos preparados para ouvir. É o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E não haveria a doutrina espírita completa se não tivesse esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, se não tivesse daqui trazendo para nós o que Jesus quis dizer com determinadas coisas. Por que Jesus falou em parábolas? Quantos anos nós passamos sem entender a Bíblia, sem entender o Novo Testamento? Não vou falar nem do Velho Testamento, mas do Novo Testamento. Quantas partes do Novo e do Velho Testamento foram utilizadas por aqueles que tinham a intenção de confundir a compreensão das criaturas? Quantos deixaram de ser religiosos porque deixaram de confiar nas informações recebidas porque não os esclareciam? E o Consolador veio para mostrar para nós o que Jesus quis dizer. Então Jesus veio trazer a luz para todos nós. Não se apeguem aos atrativos materiais, porque eles não te acompanharão. Você voltará para o mundo espiritual da mesma maneira que chegou no mundo dos encarnados. Nada levaremos. Os apegos a gente deve deixar de lado. Mas o amor para as criaturas, esse deve ser multiplicado. Todas. Como Jesus fala do amar aos vossos inimigos. E ele explica bem. Porque é impossível para nós amar alguém que nos fez mal, ou que faz mal. Mas a gente tem o dever de fazer preces e pedir para aquela pessoa, para que ela possa reencontrar o caminho que vai levá-la à perfeição. Então, meus irmãos, o horário terminou, a disciplina é fundamental. Marcão, você desculpa, não deu para acabar aprofundando mais no porquê do Evangelho, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que com certeza, no decorrer dos estudos, mais informações vocês irão obter, e espero que você traga alguém que possa falar mais profundamente, Marcão, sobre a introdução e porquê dessa obra do Espiritismo. Com certeza, o Espiritismo sem o Evangelho segundo o Espiritismo seria meio que camelo, né? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Obrigado a vocês pelo carinho, pelas vibrações, pela paciência. Me desculpem se eu não trouxe as informações que vocês gostariam de ter. Deus nos abençoe.